No último sábado, o governo dos Estados Unidos realizou uma série de ataques coordenados contra as instalações nucleares do Irã, aumentando ainda mais a tensão entre Irã e Israel e principalmente as especulações sobre uma possível terceira guerra mundial. O que mais preocupou foi justamente o posicionamento do governo brasileiro se colocando a favor do Irã e contra os Estados Unidos, gerando um grande questionamento se de fato houvesse essa terceira guerra, de que lado o Brasil estaria e como isso afeta diretamente a relação entre o Brasil e Estados Unidos. É justamente isso que a gente vai discutir hoje. Por isso, seja muito bem-vindo ao Hub TNT, o seu canal que descomplica a imigração para os Estados Unidos e que sempre tenta trazer as informações de forma muito clara e objetiva sobre tudo o que está acontecendo aqui na América. Para a gente entender melhor como que os Estados Unidos chegou ao ponto de atacar o Irã, logo depois do término da Segunda Guerra Mundial, todo mundo sabe, o mundo se dividiu em duas frentes diferentes, tendo Estados Unidos de um lado e União Soviética de outro. E durante muito tempo, os Estados Unidos apoiou diversas revoluções dentro de países que eram simpatizantes ou apoiados diretamente. Justamente nesse contexto, em 1956, a CIA coordenou um golpe de Estado, depondo na época o primeiro-ministro que era favorecido pela União Soviética, instalando um novo regime pró-Ocidente, ou seja, criaria novos laços com os Estados Unidos. E, de fato, até 1979, o Irã passou por uma revolução gigantesca, aprovando novos direitos civis, ampliando os direitos, inclusive, das mulheres, instaurando, de fato, uma modernização do Estado do Irã. Porém, em 1979, houve a Revolução Iraniana, onde aquele governo, então apoiado pelos Estados Unidos, foi deposto e instaurado uma teocracia, ou seja, todo um sistema legal e de governo baseado em religião, onde todos os direitos conquistados até ali foram totalmente reprimidos, o direito à imprensa e liberdade de expressão cassado. Hoje todo o sistema de comunicação do Irã é estatal e governado e totalmente controlado pelo governo, e total repressão a qualquer tipo de manifestação, uma regressão gigantesca daquilo que tinha sido conquistado em mais de 25 anos, após o apoio dos Estados Unidos. E um dos principais objetivos declarados do Estado do Irã são dois. Primeiro, a destruição total de Israel como Estado, ou seja, o Irã não aceita de forma nenhuma a existência de Israel e em muitas ocasiões também já se colocou contra os Estados Unidos, tendo como segundo grande inimigo do Estado do Irã. Essa política não é apoiada pela população do Irã, muito pelo contrário, mas o governo mantém uma guarda revolucionária forte para reprimir qualquer tipo de manifestação da população contra o governo atual. Os ataques ocorridos no último sábado seguem na esteira do conflito iniciado algumas semanas atrás por Israel, que passou a atacar diretamente o Irã, justamente por conta da evolução do programa nuclear, e aí é outro ponto que a gente precisa entender bem. O Irã é signatário do Acordo de Não Proliferação de Armas Nucleares no Mundo, ou seja, ele não pode desenvolver nenhuma arma nuclear. Porém, em 2015, o então presidente americano Barack Obama assinou um acordo com o Irã, permitindo o desenvolvimento do enriquecimento de urânio com a finalidade de energia e outros de interesse do Estado. Porém, em 2018, o presidente Donald Trump saiu desse acordo justamente alegando que o Irã não cumpriria as regras, o que foi detectado posteriormente justamente pelos órgãos que controlavam ou fiscalizavam a evolução do desenvolvimento da pesquisa de enriquecimento de urânio conduzida pelo Irã. Ou seja, tudo apontava que de fato o Irã estava construindo uma arma nuclear. E por que isso é tão perigoso? Primeiro, porque o Irã tinha assinado um acordo que não construiria uma arma nuclear. E segundo, que um país que tem como objetivo principal, declarado pelo seu governo, a destruição de um outro país, no caso Israel, inclusive existe um relógio em Teherã dizendo qual é o limite da existência de Israel. Esse relógio é chamado do Dia do Julgamento e que não passaria daquela data a existência de Israel na Terra. Ou seja, um país como esse ter uma arma atômica, ter uma bomba nuclear é muito perigoso justamente para a existência de Israel. E o ataque de Israel é coordenado justamente para impedir que o Irã consiga construir essa bomba atômica, atacando diretamente os cientistas que participavam justamente do projeto de desenvolvimento e também as instalações superficiais, que em tese seriam onde o Irã desenvolvia o enriquecimento do urânio. O problema maior que foi discutido nas últimas semanas é que as principais instalações nucleares do Irã estavam subterrâneas em algumas montanhas e Israel não tinha poder bélico suficiente para poder atacar justamente essas instalações. E só os Estados Unidos, com um avião próprio, teria capacidade bélica de destruir essas instalações. E durante a semana passada, cogitou-se muito a participação ou não dos Estados Unidos nessa operação, que se concretizou no sábado, quando de fato o governo dos Estados Unidos, numa operação muito bem arranjada, inclusive com algumas ações de dissimulação do que estava sendo feito, enviando aviões lá para o Pacífico, conseguiu atingir as três principais instalações nucleares do Irã, o que foi chamado pelo presidente Donald Trump no próprio sábado, quando fez um pronunciamento direto da Casa Branca após os ataques, como um sucesso espetacular.
No dia seguinte, governos do mundo inteiro começaram a se manifestar a respeito do ataque dos Estados Unidos, e aí que vem a grande preocupação, o posicionamento do Brasil em relação ao ataque feito pelo governo americano. Enquanto aliados históricos dos Estados Unidos, como França, Inglaterra e Alemanha, apoiaram a atitude dos Estados Unidos, sabendo que o Irã apresentava um risco não só ali para o Oriente Médio, como para toda a Europa, justamente por conta desse governo ideologizado que hoje comanda o Estado do Irã, afirmando que não havia alternativa, já que o Irã estava recusando a todas as negociações ou até mesmo encerrar o seu programa nuclear, e que a manutenção desse programa poderia gerar um risco ainda maior caso o Irã chegasse a ter uma bomba atômica. Por sua vez, governos considerados ditaduras, como por exemplo China, Rússia, Cuba e outras mais, apoiaram, condenaram diretamente os ataques dos Estados Unidos apoiando o Irã. Infelizmente, o Brasil se colocou justamente nesse lado do eixo das ditaduras, condenando o ataque dos Estados Unidos e demonstrando apoio ao programa nuclear do Irã, o que é muito preocupante esse posicionamento do Brasil, que vem se repetindo no atual governo, ou seja, talvez do lado errado dessa história. No domingo, uma nota do Itamaraty, o corpo diplomático brasileiro, condenava diretamente os Estados Unidos e o próprio presidente Lula também se manifestou contra esses ataques. O que gera uma principal dúvida: se de fato houvesse uma guerra iniciada ali, onde os Estados Unidos se coloca junto com seus aliados históricos contra esse eixo da ditadura, de que lado o Brasil se posicionaria? Se a gente vê o posicionamento do Brasil nos últimos 3 anos, seria muito favorável justamente a esse eixo da ditadura contra o Ocidente, o que vai completamente contra o histórico do Brasil em relação às últimas guerras. Mas esse é de fato o posicionamento do atual governo brasileiro. Vale ressaltar que uma terceira guerra mundial é uma ideia ainda muito remota de fato acontecer. Esse conflito é muito localizado e precisaria escalar muito para que isso se tornasse uma grande guerra. E a própria entrada do Brasil numa guerra também é algo muito improvável, ou seja, mesmo que esses países entrassem em guerra, não necessariamente o Brasil precisaria participar, até porque ele não tem nenhum acordo assinado com esses países obrigando o Brasil a entrar numa guerra caso China, Rússia, Cuba ou qualquer outro país de fato se engaje numa guerra contra outras forças, outras potências mundiais. Mas caso isso de fato acontecesse, quais seriam as consequências para a população brasileira? Quais seriam as consequências que os Estados Unidos e outros países do mundo poderiam infligir, poderiam implicar para o Brasil? Primeiro, são todas as sanções que hoje, por exemplo, a Rússia já sofre: sanções econômicas, sanções às empresas brasileiras, bancos brasileiros, contas seriam restringidas, ou seja, o Brasil seria impedido de negociar com boa parte do mundo. Quem sofreria muito com isso é um dos motores, inclusive, do Brasil, que é o agronegócio, que depende muito de exportação. Ele seria atingido diretamente pelas sanções de todos esses países. Além disso, cidadãos brasileiros poderiam ser impedidos de conseguir novos vistos, poderiam passar por maiores escrutínios, não só dentro dos Estados Unidos, como principalmente quando estivessem tentando entrar aqui no país. E por fim, o Brasil poderia inclusive ser incluído naquela lista de banimento do Donald Trump, que impede que cidadãos de diversos países entrem nos Estados Unidos. E principalmente, qual seria o grande ganho do Brasil, então, estando desse lado? Continuar fazendo negócio com China e Rússia, que provavelmente apoiariam esse lado da história? Bom, não parece uma ideia muito razoável, mas é o que se desenha com as atitudes do atual governo, quando decide apoiar uma ditadura que tem como principal objetivo a destruição de um outro país vizinho. Essa história ainda vai ter muitos desdobramentos, a gente vai voltar a falar sobre ela ainda essa semana, e justamente por isso eu te aconselho, se inscreve aqui no canal, justamente para você receber as notificações dos novos vídeos que a gente vai trazer. E se você gostou desse vídeo, não esquece de dar o seu like, isso ajuda muito o nosso canal a continuar crescendo. Muito obrigado pela sua audiência até aqui, até a próxima. Tchau.